crianças, tudo bem? Vamos começar o nosso culto dessa tarde? Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada por tudo que nós temos aprendido, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, continue cuidando das nossas famílias, continue cuidando da nossa igreja e nos ajude a fazermos sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente tinha uma espada para fazer, né? Que era lembrando de Davi, como ele guerreou, quantas coisas ele fez. Então vamos ver as espadas de vocês? Nossa, vocês mais uma vez fizeram muito bem, ficaram lindas essas espadas. Bom, vamos cantar então a música que a gente está aprendendo? Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que Ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Muito bom! Bom, e agora, vocês querem saber o que vai acontecer na vida de Davi? Eu tô bastante curiosa. Eu quero logo saber, quero que a tia Lídia conte pra gente o que vai acontecer. Então vamos chamar a tia Lídia pra gente ouvir a história? Daqui a pouquinho eu volto. Oi, turminha, tudo bem? Então nós vamos continuar a história de Davi. Vocês lembram que nós paramos quando Saul morre e também o seu filho Jonatas. E Davi então ficou muito triste, até fez jejum. Agora então, depois que Saul morreu, Davi passou a ser rei, mas só de Judá. Vamos lembrar de algumas coisas importantes. Para você ser rei, você precisa herdar o trono. E tinha um filho de Saul que ainda estava vivo, que era Isbosete. Então, legalmente, Isbosete tinha que ser o rei de Israel, porque ele era filho de Saul, que era o rei antigo. Só que nós sabemos que as coisas com Israel era diferente. Era Deus quem escolhia quem iria reinar. Mas nem sempre
o povo ouvia a voz de Deus e estava pronto para obedecer a Deus. Então, por 7 anos, Davi foi rei apenas de Judá e Isbosete foi rei de todo o restante de Israel. E durante esses 7 anos, houve uma guerra civil. O que significa uma guerra civil? Uma guerra dentro do próprio país. Então, uma guerra onde o reinado de Davi, que era a casa de Davi, lutava contra o reinado de Saul, que era a casa de Saul, o descendente de Saul. Deu para entender? Ah, que bom! Então, durante 7 anos, eles ficaram nessa batalha, dentro do próprio povo, dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel, até que Isbosete foi morto. E Isbosete foi morto por 2 dos seus soldados. Então, ele foi morto dentro da casa de Saul mesmo, do povo dele, tá? E aí, depois que Isbosete foi morto, Davi, então, é reconhecido como rei de todo Israel. E ele, então, é ungido como rei de todo Israel. E quando Davi é ungido como rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém, que havia sido tomada pelos inimigos. Então, Davi, com seu exército, conquista Jerusalém. E aí ele reconstrói Jerusalém. Ele reconstrói como uma fortaleza, um lugar que realmente seria muito difícil dos inimigos chegarem para conseguir dominar Israel, como uma fortaleza mesmo. E a cidade de Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi, porque ele que reconquistou, né? E Davi então pede para levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança, ela continha os 10 mandamentos, todas as leis que Deus tinha dado para Moisés, que era para orientar e para que o povo de Israel seguisse. E a Arca da Aliança lembrava da santidade de Deus, que Deus é santo. E mais, tinha maneiras para se levar aquela arca, para se conduzir aquela arca. E não era qualquer pessoa que podia encostar na arca. Tinha todas as regras. E essa arca lembrava a santidade de Deus. E lembrava também para o povo que o povo deveria sempre obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então essa arca era muito importante. Mas Davi estava bastante triste, porque ele ficava pensando, eu tenho uma casa maravilhosa, eu moro num palácio enorme, mas a Arca da Aliança, que representa a santidade de Deus, está lá numa tenda. Ela não tem uma casa bonita. Então, Davi chama o profeta Natã e conversa com ele e fala dos seus planos, dos seus projetos de construir um templo para que ele pudesse colocar ali a Arca da Aliança. Natã acha a ideia sensacional, gosta muito dessa ideia, acha a ideia realmente maravilhosa. Mas Deus falou com Davi em sonhos e disse que não era Davi quem iria construir um templo, mas sim o filho dele que iria reinar no lugar dele, que depois que ele morresse, o filho dele reinaria no lugar dele e esse sim construiria um templo para ele. Nessa época, a Bíblia não estava pronta, por isso que Deus falava com as pessoas através de sonhos. Hoje, Deus fala conosco através da sua palavra. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia todos os dias, orarmos todos os dias, porque assim nós ouviremos o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Ele fala conosco através da sua palavra. Davi era um homem bom, humilde, ele sempre buscava fazer a vontade de Deus. E tinha uma coisa também que estava incomodando. Ele queria saber se tinha alguém da família de Saul
que tinha sobrevivido, que estava vivo ainda. E então ele pergunta: tem alguém da família de Saul que ainda vive? E aí falaram do Mefibosete. Esse era filho do Jonatas, aquele grande amigo de Davi. Só que Mefibosete estava com a sua babá, elas estavam fugindo. E ela deixou ele cair no chão e ele quebrou as 2 pernas. E aí ele ficou paralítico, não conseguia andar. E ele era cuidado até hoje por essa babá e por um empregado. Mas ele não vivia como filho de um príncipe. Ele vivia muito humildemente. E aí Davi manda chamá-lo. E ele fica preocupado. O rei mandou me chamar, o que será que ele quer? E sabe o que Davi fez? Davi restituiu a Mefibosete todas as terras que eram da família dele. E mais, Davi falou que Mefibosete poderia agora então comer na mesa dele. Ia fazer parte da casa de Davi, da família de Davi. E Mefibosete então passa a viver ali debaixo da proteção de Davi. Isso tudo mostra pra gente como Davi queria fazer a vontade de Deus, como ele tinha um coração bom, como ele não queria o mal, mesmo do seu inimigo, porque Saul foi inimigo dele, mas ele queria fazer a vontade de Deus. Então é muito importante que cada um de nós queiramos sempre fazer a vontade de Deus, que a gente esteja pronto para cumprir aquilo que Deus quer, que a gente leia a Bíblia todos os dias, porque através dela Deus fala conosco. Ele tem tudo que, ali na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos. É importante que nós oremos todos os dias, que nós louvemos ao Senhor e que nós falemos do seu amor para os nossos amigos e até para aqueles que não são tão amigos. Eu preciso falar do amor do nosso Deus. Então, boa semana, que Deus abençoe. Tchau! Nossa, essa história de Davi tá cada dia mais emocionante. Bom, agora a gente tá chegando no final da história, né? Semana que vem a gente tem o último capítulo da história de Davi. Mas e hoje? O que nós vamos fazer? Bom, Davi, depois de tanto tempo, de tantas coisas, foi coroado rei. A gente aprende que os propósitos de Deus, eles nunca falham, nunca se frustram. Então, Deus ele mandou Samuel ungir Davi. Davi não sabia quando ele seria coroado. E demorou, não foi logo depois que ele foi ungido que ele foi coroado rei. Mas hoje ele foi coroado rei. Então nós vamos fazer uma coroa. Você pode fazer como você quiser. Eu tinha esse papel brilhante em casa, então eu peguei, cortei essa parte, colei algumas coisas que eu tinha, porque a coroa, ela tem ouro, ela tem pedras preciosas, ela tem muita coisa. Então eu cortei, depois eu grudei com uma fita aqui e fiz a minha coroa de Rainha Keila. Vocês vão fazer a de vocês também, tá bom? Vamos lembrar o nosso versículo? O nosso versículo, ele mostra o quê? Ele mostra que o Senhor, ele vê de uma maneira diferente da gente. E isso é o mais importante, o Senhor vê o que tem por dentro. Então vamos lembrar o nosso versículo? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Vamos de novo? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Eu espero que vocês gostem de fazer a coroa e que vocês me mandem as fotos depois com a coroa, tá bom? Os reis e rainhas vão ficar lindos. Vamos orar pra gente acabar o nosso culto, então? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado tanto, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado que tudo acontece no seu tempo e não no tempo que nós desejamos. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender isso e a fazer sempre a tua vontade. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Até semana que vem. Um beijo, crianças. Tchau, tchau.